Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço meu querido ouvinte da Rádio Inconfidência, mais uma vez, prazerosamente, aqui no Fala Cronista. A gente sempre batendo um papo com um companheiro, com uma companheira que escreve a crônica esportiva mineira e que muito nos honra essa parceria com a nossa querida AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, presidida pelo jornalista Luiz Carlos Gomes, a quem de chofre, olha que bonito, já dou as boas-vindas. Um abraço, presidente. Salve, salve, hein? Tem até que fazer uma postura diferente assim para receber. Um abraço toscano, amigos da Inconfidência, de festa junina, né? Já quadrilha. Quer dizer, o ano inteiro no Brasil é mais ou menos assim. Agora, é bom mesmo, é a canjica. É, né? Bom, mas essa é a quadrilha boa, junho é uma quadrilha boa. Pois é. Grandes pessoas nasceram em junho. É verdade. É verdade. Modesto, hein? Mas ô Toscano, amigos da Inconfidência, estamos recebendo hoje eu vou falar veterano, ele não vai brigar comigo, não, porque somos realmente veteranos, né? Somos de boa safra. Da militância do jornalismo esportivo, da crônica esportiva de Minas Gerais, o nosso guru também, Eduardo de Ávila. Olha que nome pomposo, hein? Isso é nome de presidente da República. O né? Alto Eduardo Paranaíba, neste momento, está em festa. Dona Beija tá lá, aquela coisa toda. Dona Beija, ele como um verdadeiro representante de Araxá, depois ele vai contar a história. Dona Beija era do Centro-Oeste Mineiro. Daqui a pouco nós vamos contar. Tem até um parentesco aí. Há controvérsias. Mas a nossa aqui... saudação, Eduardo de Ávila. Grande Eduardo, mais do que nunca um prazer para mim particular. Somos contemporâneos de faculdade. Uma honra tê-lo aqui. Um abraço para você, Eduardo. Toscano Luiz Carlos, é uma alegria estar aqui ao lado desses dois sexagenários da imprensa mineira e poder falar um pouquinho. Dois homens sexy, né? Sexagenários. Capa de Globo Rural. O Luiz Carlos gostou de ser chamado de sexagenário. Você diminuiu a idade dele. Maldades à parte. Eduardo, é um prazerão tê-lo aqui com a gente. O Eduardo, que além de jornalista, advogado e um cara, como disse o Luiz, de uma militância grande na imprensa mineira e em especial na AMCE, e que, acima de tudo, um camarada que tem uma ligação muito forte com a comunicação no estado de Minas Gerais. Porque você tem atuação em diversos segmentos, né, Eduardo? Eu vim para Belo Horizonte em 1974 para estudar. Vindo de Araxá, né? Vindo de Araxá. Origem Araxá. Encomendado e recomendado pela família para fazer aqueles cursos que na época, eu brinco que na época a gente não escolhia a namorada, já tinha passado essa fase, que isso foi na época dos meus pais. Mas os pais escolhiam a profissão. Exatamente. E eu dizia que eu queria fazer jornalismo e era, assim, de certa forma, discriminado, até dentro da família, por esse anúncio de intenção. O papai me mandou para cá para fazer veterinária, porque ele era um produtor rural, um pequeno produtor rural. Mas seu pai é inteligente, sabia que você ia mexer com galo a vida inteira. Ele sem querer entendeu isso. Nós éramos 8 irmãos, hoje somos 7. Eu sou o caçula e temporão. E o mais velho foi médico, o outro economista, as minhas irmãs, via de regra, professora. Então o papai sonhava em ter um filho veterinário para, de certa forma, dar sequência ao que ele fez a vida toda. Mas eu vim para cá e eu queria, na verdade, era jornalismo mesmo. E foi meio que negociado eu fazer direito antes. Então não era nem nem a veterinária que ele queria. Engenharia, que meu irmão tentava me seduzir, e ficou ali no meio do caminho. Eu fiz direito, e quando eu formei direito eu voltei para Araxá e tive assim a felicidade e a honra de ter sido vereador na minha cidade com 20 e poucos anos. Mas assim, eu nunca perdi essa vontade de ser jornalista. Na metade do meu mandato, que foi aquele mandato de 6 anos, eu voltei para Belo Horizonte, fui fazer jornalismo e tive a felicidade de te encontrar na escola. Vivemos grandes emoções. Um grande FAF BH. Foi. Hoje une, né? Nós somos
Nós somos da época da FAF. Do velho prédio da Antônio Carlos. Antônio Carlos 521, que tinha um bar ao lado chamado Santa Bebedeira. Do grande Odilon. O bar ninguém esquece, né? Grande Santa Bebedeira. E ali era muito divertido. Nós tínhamos amigos que imitavam artistas daquela época. Eu me lembro de um colega que nós tivemos que imitava Sidney Magal. E com uma perfeição que você não consegue imaginar. Toscano era o nosso Sidney Magal daquela ocasião. O Eduardo e Admar Oliveira são os dois remanescentes que sempre me falam isso, me lembram. Muito obrigado. Fala Cronista, tem grandes revelações. Belos, bons tempos, né, Eduardo? Bons tempos. Mas a partir dali eu comecei a construir a minha vida em Belo Horizonte, no jornalismo, que era o que eu queria. Depois fui trabalhar na Assembleia, trabalho em assessoria de comunicação, já passei em diversos gabinetes. E paralelo a isso, a minha atividade no meio esportivo, futebol, bem da verdade, sem nunca esconder a minha paixão pelo meu time do coração. Eu comento o seguinte: eu sei ser imparcial, eu sei analisar o momento e tal. Só que eu não quero. Eu não quero. Pra mim, o Galo vai ser o melhor time do mundo sempre. Embora eu reconheça, eventualmente, algumas debilidades, algumas deficiências. Sempre justificáveis. Sempre toleráveis. Mas assim, eu não tenho a intenção. Se você vai virar um jornalista isento, eu consigo. Mas eu não quero. Eu não quero. E eu costumo dizer que, assim, eu falo muito quando a gente vai dar palestra para estudantes de comunicação, desconfie sempre daquele jornalista esportivo que fala que não tem um time de coração. Que se a gente está nesse meio é porque a gente tem uma paixão tão grande. Ou somos jogadores frustrados, né? Ou bem realizados, né? Porque aí começa a mexer no meio. Ou porque a nossa paixão por um clube levou a gente lidar isso. Às vezes sou um jogador frustrado. Péssimo. Às vezes desperta o sonho de ser um locutor de rádio no futebol para fazer o jogo do seu time. Exatamente. Olha, locutor. Eu era menino lá em Araxá, na Rádio Embiara de Araxá, ZY4 Rádio Embiara de Araxá, lembro disso. Eu fazia um programa de esporte todo dia à tarde e eu deliciava com aquilo. Só que a minha voz, eu confesso que ela não é muito boa pra rádio, não. Ainda bem que eu dei conta de aprender a escrever alguma coisa e partir pra essa... Mas hoje a tecnologia melhorou muito, né? Então ela é melhor a voz da gente, né? Esse programa na Rádio Embiara é que ano? 1972, 3. Pois é, então aí que eu ia te perguntar. A sua paixão pelo jornalismo, então ela tá ligada ao rádio e ao esporte. Quando você negocia com o seu pai de fazer um curso de Direito, querendo fazer jornalismo, o que te motivava era isso, o rádio e o esporte? Eu sempre fui apaixonado com futebol. Sempre fui, desde que... Meu pai escutava a Rádio Globo. Eu estava acompanhando a gravação anterior aqui e me lembrando, Valdir Amaral vai transando a patota do Flamengo pela ponta direita, carrega do... Você leva jeito, Eduardo. Então eu menino era achar e eu ouvia isso toda noite, dentro de casa, às vezes ia pra passar férias na fazenda com meu pai escutava. Era Rádio Tupi e Rádio Globo. Tinha a Turma da Maré Mansa. A minha noite era ouvindo isso. E acabei, por influência do meu pai, ainda criança, torcendo para esse time lá do Rio de Janeiro. Sei, um que recentemente teve aqui? Acho que ele teve esses dias também. Mas na verdade eu tomei uma birra desse time. Não foi antes daquela afanada, aquela passada de mão de Campeonato Brasileiro e Serra Dourada. Eu tomei uma birra desse time, foi na verdade num amistoso que o Atlético perdeu de 5-1 para vítimas de enchente. Sim, 79. Eu tomei birra do Júlio César Urigueler. O Júlio César acabou com um amigo meu, Feliciano Alves Diniz, filho do lateral direito do Galo Alves. Acabou com o Alves. Eu brinco muito com o Alves até hoje sobre isso. Eu tomei birra do Flamengo naquela noite. Nesse jogo em que... Pelé jogou pelo Flamengo. Primeiro tempo. Foi um amistoso pelas vítimas, foi quando teve em Belo Horizonte, teve uma enchente assustadora, né? Foi uma tragédia. Eu tomei birra do Flamengo naquele dia. E a minha paixão pelo Atlético é um negócio assim interessante, porque
Meu pai me puxava com essa questão do Flamengo. Meu irmão, mais velho, hoje até falecido, veio estudar em Belo Horizonte e se encantou por um time emergente que tinha aqui no Vizinho aqui? Vizinho nosso aqui. Nessa região de confecções aqui embaixo. É região de estilista, me parece. Sim. Isso. Cruzeiro Esporte Clube? Acho que é isso. Perfeito. Na época não era Iali, não, Ipiranga. Bom, isso. Seu irmão veio pra cá nos anos 20? Foram tantos os nomes que eu não me recordo exatamente qual era. Mas o meu irmão tentava me influenciar com isso e me levava camisa amarela. Imagina, levava camisa de goleiro amarela, porque todo menino ruim de bola vai pro gol, né? Uhum. Então você era o goleiro do time. Eu virei goleiro. Levava camisa amarela, mas eu tinha, felizmente, graças a Deus, um cunhado, que também já é falecido, que eu tinha assim, verdadeira paixão por ele. E esse meu cunhado torcia por um time chamado Clube Atlético Mineiro. Ele era marido de uma das suas irmãs? Das minhas irmãs. É o primeiro caso de ver que de um cara gostar de um cunhado, né? Eu adorava ele. Normalmente você tem uma bronca do cunhado, né? Cunhado normalmente é folgado. É folgado. Né? Mas o meu cunhado sobrepôs ao meu pai com o Flamengo, ao meu irmão com esse time emergente, que eu não sei se na época era Iali, Ipiranga. Tudo bem. Palestra, que é qual era o nome, ou se era o nome atual, que era o nome de moeda podre e tal. Ele me trazia. Ele faz lembrar um ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, atual Alcaide, que se refere mais ao time adversário do que ao próprio time. Mas, por favor, continue. Só em função das considerações. Esse meu cunhado me trazia Belo Horizonte. A gente saía de Araxá, domingo de manhã de Kombi. Vinha 10, 12, 15 pessoas dentro de uma Kombi para assistir o jogo do Galo. E acabava o jogo lá do Mineirão, já voltava para Araxá naquela bate e volta direto. Era um negócio cansativo, estressante. Mas assim, ele foi me introduzindo no Atlético. E teve um jogo, que foi meu primeiro jogo no Mineirão, na verdade, que foi assim, marcante. Eu saí de Araxá pela primeira vez para conhecer a cidade grande. Cheguei aqui, fiquei apavorado com tanto carro passando para lá e para cá. Lá em Araxá jogava pelada na rua, passava um carro a 10, 15 minutos, a gente parava, vai o carro. Aqui tinha carro para lá e para cá. Aí fomos no Mineirão. Atlético e Flamengo. Na ponta direita do Flamengo, o Garrincha. O meu tio era secretário de Estado da Fazenda naquela ocasião, e eu fui pra tribuna de honra sem saber onde é que eu tava. Eu achei que eu tava no estádio Fausto Alvim, lá em Araxá. Aí o jogo começou e eu fiquei assim encantado com a torcida do Atlético. Não tava lotado, não. Tinha coisa de 30 e poucos mil torcedores. Mas eu fiquei encantado com aquele Mineirão daquele tamanho, aquela torcida gritando. Não era esse grito de hoje, na época era Galo, papapá, Galo, papapá. Fiquei assim alucinado com aquilo. E lá, logo que o jogo começou, eu soltei lá um PQP. O meu primo da minha idade ficou apavorado, porque o Israel Pinheiro era o governador, tá do nosso lado. O governador tá ali, tá achando que eu tô na arquibancada, igual lá achar. Mas eu saí dali encantado com aquilo que eu tava vivendo. Lá o Fausto Alvim tinha 2 lances de arquibancada. Você tava aí com o quê? Uns 15, 14, que 15 isso, anos? 9 anos. 9 anos. Aí saí daqui e falei, gente, que coisa alucinante, que coisa bonita. Aí comecei a usar o preto e branco. As cores do Araxá, né? Do Araxá. Aliás, existe uma série de coincidências, né? Atlético, Araxá, letra A. Mascote, Galo, Ganso, isso. Letra G. Cores, preto e branco, os dois. Então aquilo ali tudo facilitou para mim o meu visual. Eu assisti o Araxá Esporte, nos anos bons do Araxá Esporte, que chegou até a ganhar do Atlético dentro do Mineirão. Negócio assim. Você estava presente nesse jogo? Eu estava lá em Araxá com um rádio enorme nas costas, andando na rua escutando o jogo. E lembrando, vocês estavam falando das transmissões daquela época, J. Júnior, aquela coisa. Era um negócio assim delicioso. Cantador, né? Mas depois de morar em Belo Horizonte, aí eu tava perto, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui desse Fala Cronista, com esse queridíssimo Eduardo de Ávila. A gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para mais papo com Eduardo de Ávila. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com o Fala Cronista. Hoje com o jornalista Eduardo de Ávila. Muito bem, estamos de volta. Fala Cronista de hoje.
Eduardo de Ávila, jornalista, advogado, blogueiro, enfim, um homem de comunicação. Bacana isso, hein, presidente? Bonito. E uma figura, digamos assim, até folclórica hoje nos estádios de futebol, né? Todo mundo comenta. Quando o Eduardo não vai ao estádio, alguém me pergunta, cadê aquele companheiro seu de barba? Eu só não vou num jogo que não é do Atlético. Não, é evidente. O Eduardo, para quem, né, porventura não saiba, o Eduardo é um presente em todos os jogos do Atlético e tem uma barba branca extensa. Em todos mesmo. Eu estava um belo dia em casa, pela televisão tinha um campeonato paulista lá de, como é que chama? Copa São Paulo. Sub-20, domingo, de manhã. São Bernardo do Campo. Assim, eu na televisão, de repente, eu falei, não tô acreditando. Quem tá lá no alambrado, gesticulando? Eduardo de Ávila. Pois é. Ô, Eduardo, antes da gente continuar, quer dizer, continuando aqui, mas você falou que você teve uma experiência ainda jovem lá em Araxá, na rádio Imbiara. Você fazia um programa e que aquilo ali, de alguma forma, te fascinou. Como é que você chegou a esse ponto? Como é que você era um ouvinte, tudo bem? Como é que você chega lá aos microfones da Rádio Imbiara? Tradicionalíssima Rádio Imbiara de Araxá. Olha, eu vou ter que voltar lá atrás. E é gostoso. É bom, é? O bom desse programa é isso. Deve ter sido 72, por aí, 71. E tinha um programa chamado Imbiara nos Esportes. Ele era apresentado pelo Aredes Pereira dos Santos, que está lá até hoje, e pelo França Filho, que agora já se tornou saudoso. E eu delirava, eu escutava aquele programa todo dia em casa e de repente eu comecei a ir na rádio para acompanhar aquilo Palpitar. ali. Para ficar mais próximo ali. Aí um dia me colocaram no estúdio, eu tremi todinho, falei. Aí no dia seguinte eu chego na aula lá no Colégio Jesus Cristo. Você foi lá no Imbiara nos Esportes, onde fui e tal. De repente eu fui me envolvendo com aquilo. O que aconteceu? Eu comecei a apresentar o programa com eles, um dia com um, outro dia com outro. Eram os dois que faziam o programa. E você todo dia? Eu todo dia, cada dia com um deles. Você não dava folga, né? De repente eu comecei a redigir o programa. Quando eu me vi, eu estava redigindo o programa. De repente eu estava fazendo entrevista. É uma história interessante. Um dia esse time aqui da próxima Inconfidência foi fazer uma pré-temporada. Em Araxá e me mandaram lá pro Barreiro, no Grande Hotel, entrevistar. Ele jogava Pedro Paulo, o Wilson Piazza, daqui a pouco. Eu olhei, eu fiquei num misto de timidez e de resistência. Aí o programa era, vamos supor que era 5 ou 5 e meia, faltava 30, 40 minutos pro programa começar. O Orelhas chegou no carro da rádio. E aí, eu não entrevistei ninguém, não. Ele pegou o gravador, saiu apavorado entrevistando e tal, salvou o programa. Mas eu na verdade, é o seguinte, existiu mesmo uma dificuldade minha, muito por timidez. Eu era um menino muito tímido, acredite se quiser. Sim. Eu era tímido mesmo. Aí eu não duvido disso, não. Eu era super... Normalmente as pessoas, os adultos que se tornam mais despachados, normalmente foram crianças mais... Eu era tímido mesmo. Eu pra chegar perto de uma menina pra falar que eu tava achando ela bonitinha, nossa senhora, aquilo deu uma dificuldade. Você dava um devorteio. Nossa, aquilo bambeava as pernas, esfriava a coluna. Mas foi isso. E aí você ficou lá no programa quanto tempo? Enquanto o programa existiu. Eu não me lembro se foi 1 ano, 2 anos, porque era muito tempo. Aquilo ali era... Eu ia pra aula no colégio de manhã, já pensando em almoçar e correr pra rádio pra fazer a redação do programa e tal, que era no final da tarde. E aí assim, surge o seu paixão pelo jornalismo, ou você já tinha e aí só aumentou? Isso aí foi determinante, né? Foi determinante. Com futebol não, futebol desde menino. Sim. Futebol, minha frustração é que eu nunca soube jogar. Nem no gol? No gol eu salvei. No gol eu fiz alguma coisa. Eu era meio irresponsável. Eu julgava o Você era mais ou menos como aquele goleiro que nós assistimos essa semana aí, daquele time que perdeu pro Real Madrid. O Karius do Liverpool. Olha, não, agora eu vou dar um testemunho. Olha, aquele goleiro me lembrou muito um goleiro que tem uma música aí que a gente cita ele lá na torcida do Atlético. Foi terrível, né? Os dois. Gente, isso aqui não é um programa sobre o Cruzeiro, porque apesar dele falar só do Cruzeiro, não é um programa sobre o Cruzeiro. Você que está fazendo essa afirmativa não disse isso. A leitura foi sua. Não, mas é porque, como você mencionou a localização geográfica, aí eu deduzi. Consciência pesada. Na verdade, o Fala Cronista de hoje é em preto e branco. É em preto e branco.
E tem um detalhe aqui que eu tenho que dar um testemunho. Eu conheço as qualidades de goleiro do Eduardo. Nós tivemos um campeonato na época de faculdade, um campeonato de futsal. Eu vou explicar o 7-1, hein? Hein? Eu vou explicar o 7-1. E aí, fomos para a semifinal. O meu time, o time de jornalismo, da nossa turma lá, contra o do Eduardo. E o meu time chegou à final com um histórico, já à época, 7-1. O Eduardo, eu tive a honra de ser autor de 2 gols no Eduardo. É uma provocação. Não foi o único jogo que eu tomei goleada, não. Teve uma festa de família lá em Araxá que eu também tomei uma goleada. Na festa de família, na época eu bebi, hoje eu não bebo mais nada, eu fui pro jogo totalmente alcoolizado. Naquele jogo que você gosta muito de tirar um sarro aí, eu nem lembrava disso mais, que é aquele negócio, você só lembra de coisa boa. Naturalmente. 7-1 é algo marcante para quem fez, né? Foi num ano de Copa do Mundo, naquela época... 86. Ao contrário de hoje, a gente se envolvia com a Copa do Mundo. Hoje eu não tô nem aí... Eu quero aqui, te interrompendo, já fazer um depoimento. Nós chegamos à semifinal graças a um WO que conseguimos em cima da turma de matemática, que quando chegou lá não tinha condição. Foi a nossa sorte. Ganhamos no WO quando a turma, eles chegaram atrasados. E quando eles chegaram, aí nós resolvemos falar, então, vocês não perderem a caminhada, vamos bater uma pelada. Tomamos de 8, mas ganhamos de WO. Naquele time seu era de muita sorte, né? O adversário não compareceu, ganhamos e o que compareceu, o Eduardo era o goleiro. É porque nesse que o time não compareceu, nós não tínhamos condição de jogar. No jogo específico, vamos registrar o seguinte, Copa do Mundo, lá na Savassi, aquela festa comemorando uma vitória do Brasil. Alguém joga uma bombinha no meio da rua Pernambuco, ali em frente a um bar que chamava Aloha, o idiota que atravessa, vai lá pôr o pé em cima da bombinha, aquela coisa assim, a bombinha estourou, meu pé ficou preto, completamente preto, e eu morria de dor. Fui jogar mancando, e o Paulo França, nosso querido amigo, grande Paulinho, numa ressaca, um negócio assim delirante. Então meu zagueiro era o Paulo, e eu no gol machucado. Aí que mérito vocês tiveram? Ué, nos sobrepujamos. 7-1. Nós já temos um 7-1. Mas então, só para dar um testemunho da qualidade de goleiro, mas o time ficou na semifinal. Foi o terceiro ou quarto. Nós entramos de farra. Era bom demais. Era bom, mas aí, estamos falando da Rádio Imbirara, você fez até o programa durar, aí chega, tão consolida na sua cabeça o ser jornalista. Querer ser jornalista. Mas aí você tinha que negociar com o seu pai. Eu me lembro do meu irmão um dia falar pra mim, aquela coisa discriminatória, meu irmão. Que negócio de jornalista? Jornalista é tudo cabeludo, barbudo e anda de sandália franciscana. Lembro exatamente do Fausto, meu irmão, falou assim, anda de sandália franciscana. Eu pensava, mas o que é sandália franciscana e tal? Nem barba eu acho que devia ter naquela época, hoje eu tenho uma barbinha razoável. Mas acabei fazendo jornalismo mais à frente e te confesso que eu adoro a profissão. Você teve outras experiências em rádio além dessa? Estive na Rádio Antena 1 em 1990 e 91, mas era cobertura geral, mais política, depois redação de jornal impresso, e a maior parte do meu tempo é assessoria. Pra você ter uma ideia, eu fiz essa semana quase 25 anos de Assembleia Legislativa. Trabalhei já com 7 ou 8 parlamentares, não repito mandato. Olha que legal. Eu cumpro o mandato como deputado e ao final quando termina o mandato, vai renovar, e eu vou embora para outro por deliberação minha. Mas você não vai continuar? Não, já cumpri minha missão com você aqui. Nunca repeti mandato. Essa sua experiência, a gente que acompanha a sua carreira, é muito ligada com o jornalismo impresso, que passa, né, por um momento de reavaliação, de autoanálise. Como é que você vê isso? Como é que você vê? Primeiro, como é que você vê o jornalismo hoje de uma maneira geral? E, em especial, o rádio e a mídia impressa? O jornal impresso, ele está muito decadente, né? Em todos, a grande imprensa, Rio, São Paulo, Brasília, que são os... trabalhei em redação talvez uns 2, 3 anos, numa fase ainda romântica disso. Mas assim,
os sites, a mídia eletrônica estão tomando, tanto que o blog que eu faço hoje, ele é no site, não é no impresso. E eu vejo isso com muita tristeza, porque eu, menino lá em Araxá ainda, eu me lembro de buscar o jornal, Dona Bia já passava perto para buscar a revistinha dela, eu estava indo buscar o jornal e eu delirava com aquele jornal. Eu lia todo dia as duas colunas ali, Roberto Drummond e o Erasmo Ângelo, eventualmente outros cronistas, o Hélio Fraga também dividia aquele espaço, lia aquilo diariamente. A gente morava no interior e esperava o jornal. Esperava o jornal. Ficava esperando o jornal. Hoje o jornal nem chega, Araxá. Nem chega mais. E onde você, como um cara de comunicação, tá? Um quarto de século, isso eu gosto de falar 25 anos, um quarto de século, dá uma pompa, né? Como... Eu queria ter isso de idade. Nós também, né? Vocês falaram tanta idade aí, você sabe quantos anos eu tenho? Você é contemporâneo meu, você deve estar com 50 e poucos anos. Eu tenho 40 e si. Então. Antes do 100. Então. Agora, não, então você é sexo também. Eu sou. Então tá. Eu sou o mais novo dos nós três aqui. Tá vendo? Aí levanta a bola, você também o mais aqui, acabado. Eu prefiro não comentar. Nessa sua avaliação, até um pouco mais técnica, né? Vivendo isso. Independente da questão da evolução tecnológica. Porque antes do boom da internet, a mídia impressa já apresentava sinais de declínio. Onde aconteceu isso? Onde você identifica como ponto crucial nessa queda? Olha, interesse econômico. Eu cansei de fazer matérias interessantíssimas e levar para a redação e delirando, essa matéria amanhã vai bombar. O comercial mandou cair. A ordem lá de cima é porque essa matéria não pode sair. E no impresso isso foi muito forte durante muito tempo, né? Foi. Era triste. Você ia embora para casa frustrado. Né? Eu pesquisei, eu ouvi, eu conversei, eu garimpei isso aqui. Mas o comercial... E tinha um negócio assim, não, porque vai descer uma publicidade. A publicidade era um negócio meio de araque. Vai descer uma publicidade, então sua matéria não pode. Então é o seguinte, acabou que gerou um certo descrédito que existe até hoje. De maneira muito especial na grande mídia, na televisão. E a situação está tão séria. No último jogo do Atlético, eu estava lá, foi até que o Luiz Carlos passou para me chamar para vir aqui. Eu estava dando um balanço, tinha 23 placas de publicidade. Você publicou isso. Eu publiquei 23 placas. Sabe quantos anunciantes? Quantas placas para anunciante? 5, sendo 3 para o mesmo anunciante, que é um remédio de gripe. 2 outras, uma de cerveja ou de cartão de crédito. As outras todas, restaram 18, 2 de bonificação do Atlético, dos patrocinadores do Atlético, até mal localizada, ambas. 5 da CBF, sendo 2 de bonificação da empresa aérea que faz o transporte dos jogadores, das delegações, e 3 da própria CBF. E 11 da emissora de televisão. Programa tal, programa... Então é o seguinte, o descrédito na imprensa, o descrédito no que se lê, no que se ouve, em tudo que se presencia, reflete inclusive no próprio futebol. A CBF não é uma entidade confiável. Uma entidade que teve os 3 últimos presidentes, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim e Marco Polo Del Neto. Você compraria um carro usado desses 3? Nenhum deles. Nem novo, né? Nenhum. Aliás, não tomaria um café com eles. Primeiro que é difícil encontrá-los, né? A não ser que você for em alguma penitenciária, né? Sorte minha, não poder encontrar. Bom, nós estamos chegando ao final do segundo bloco aqui desse Fala Cronista com o nosso querido Eduardo de Ávila. A gente volta com mais bate-papo e eu quero que você fale pra gente também. Você tocou num ponto que eu acho fundamental. Eu quero ver a sua análise do papel da televisão no futebol brasileiro atual. A gente já volta. Vai, professor. E eu vou querer que ele fale sobre uma figura que ele adora no futebol, que é aquele cara que fica com apito na boca durante o jogo. A gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com o Fala Cronista.
Hoje com o jornalista Eduardo de Ávila. Muito bem, estamos de volta. Os bastidores aqui estão melhores, hein? A coisa é boa. Coisa boa no bastidor aqui. Antes de você fazer qualquer consideração, nós terminamos o segundo bloco conversando até com seriedade. Eu consigo ser sério também. Não, mas ninguém tem dúvida disso, não é? Aí no intervalo descambou. É bom, mas o intervalo é hora de você descansar. Hoje a gente está conversando com essa figura queridíssima que é o Eduardo de Ávila. E no último bloco aqui a gente falou da televisão e você fez essa abordagem técnica, né, da publicidade. A televisão hoje é o grande financiador do futebol. Os clubes, na sua quase totalidade, se não totalidade, são umbilicalmente, né, dependentes da TV. É a dona, né? Eu falo que é um eufemismo, aquela história de direitos de transmissão de imagem. Na verdade, é um eufemismo para a dona do futebol. Porque ela determina a formato, tabela, horário de jogo. Só falta, e se é que falta, escalar os times. Se é que falta. Indiscutivelmente, em 1977, a gente teve um marco, né, em que o futebol brasileiro teve a possibilidade, em tese, de criar um horizonte positivo, que foi a Copa União. E aí, indiscutivelmente, a TV foi parte importante nisso. Essa coisa desvirtuou, né, Eduardo? E hoje, os clubes têm a TV como sua principal fonte quase mantenedora. A dependência, ela é absolutamente nociva. É cruel, né? Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, eu fui assistir uma palestra sobre esse assunto e se falava muito sobre a espanholização do futebol brasileiro. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona, e aqui, não tem segredo pra ninguém, Flamengo e Corinthians. Eles têm as maiores torcidas. Tem, porque a televisão oficial manda jogos desses dois clubes para todo mundo. Para todo mundo. O que a Nacional do Rio fazia, o que a Globo fazia, o que a Tupi fazia, e você criança. Lá. Né? Hoje é imposto. É um massacre. É um massacre. E consequência disso, é o que o Luiz Carlos brincou no final do bloco anterior, vou dizer que a manipulação, que tem roubo não, mas os juízes amarelam para esses dois clubes especialmente. E até para outros do eixo Rio-São Paulo. O que é uma sacanagem. Não é só com o Atlético, meu time, não. É com o adversário nosso aqui de Minas, é com o próprio América, com os times do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, o interesse comercial, eu falava na imprensa escrita, o comercial mandou essa matéria cair, o interesse comercial da emissora que detém os direitos de transmissão fala mais alto. Então é o seguinte, foi pênalti, não foi pênalti? O juiz amarelou. O juiz não dá pênalti contra Flamengo e Corinthians, mas assim como é muito difícil dar pênalti contra esses dois times. E a favor dá mais um atrás do outro. E não é só questão do pênalti, não. Lances de jogo. A própria interpretação, né? O critério não é o mesmo. No sábado, que nós tivemos o jogo Atlético e Flamengo, o jogador Paquetá tomou amarelo da 6ª falta. E da 2ª e 3ª. E faltas violentas. A 2ª e 3ª já era para ter sido amarela. Ele tomou na 6ª falta. Tem um jogador do Atlético, que eu não me lembro agora de cabeça, acho que foi o Luan. Na primeira falta já tomou amarelo. E é um dos melhores juízes, o Daronco. Ele roncou aquele dia mesmo, o ronco. Segundo o Sulimar, é o tampa de caixão, né? Mas você nota até no semblante do árbitro, do cara que tá pitando. Eu não sei, eu já observei isso. Ele parece que fica meio... Ele é inseguro em apitar contra esse time. Totalmente inseguro. E no passado nós já tivemos coisas gravíssimas, alarmantes. Aragão, Wright, Simon e outros mais recentes aí. Para mim o pior de todos, e que é insensado pela grande mídia, Armando Marques. E para mim cometeu um dos maiores absurdos. Aquela decisão que o Vasco foi campeão. Aquilo ali foi um negócio assim de um absurdo. Uma coisa nojenta. E sem contar um erro que eu teria vergonha
a final do Campeonato Paulista de 75, nos pênaltis, em que ele errou as contas. Errou as contas. Então, quer dizer, ali Português e Santos. Português e Santos, que os dois foram declarados campeões. Por erro dele. Aí voltamos nessa questão da TV. E os clubes têm a sua parcela de responsabilidade. Claro. Aí você falou 87, vamos lá voltar a 87. Eu acho que nós tivemos assim, a grande chance de sair fora de todo esse poderio do eixo Rio de São Paulo. Quando a coisa parecia que ia caminhar bem, os clubes foram adossados pelo interesse, capitaneado pela CBF. Teve time de Minas Gerais que foi mudou de posição para resolver problemas de interesse pessoal de dirigente do próprio clube. O Atlético acabou quase que ficando falando sozinho nessa aí. E a regra do jogo é essa, tem que submeter a ela, porque se fizer diferente, são capazes até de rebaixar. Porque acha, você não se lembra em 2012, quando o Ronaldinho teve um lance faltoso no jogo, me parece que, eu não me lembro, acho que foi contra o Curitiba. Aí um procurador do tribunal denunciou o Ronaldinho, e o relator era um cara do flamenguista que nas redes sociais declarava amor pelo Flamengo, conseguiu tirar o Ronaldinho de uma partida contra o Internacional e nós fomos derrotados. O Clássico Mineiro, que o Atlético ganhava de 2-1, tomou um gol de empate aos 52, com a falta que aconteceu, um juiz pernambucano, que é até militar. Na cara dele não deu. Então é o seguinte, tudo isso pra mim é maracutaia. O América teve bem tempo aí, fez uma reclamação mais assintosa, foi limado. Foi rebaixado. Foi rebaixado porque entrou na justiça comum. E aí, a gente vive hoje, pra mim, um absurdo, quase surreal, em que você tem uma evolução tecnológica fantástica, e aí a gente tem que, eu que sou um crítico ferrenho, mas tem que reconhecer, a emissora que detém os direitos de transmissão do futebol no Brasil, ela faz um alto investimento tecnológico. O árbitro, ele é julgado a tempo e a hora por 16, 20, 30 câmeras de altíssima qualidade de definição, e, no entanto, a CBF faz um joguete, passa a responsabilidade para os clubes para não implementar o árbitro de vídeo. Você duas perguntas: favorável ou não à utilização do árbitro de vídeo? E qual o peso que o clube tem em, aspas, não contra-argumentar a CBF? A CBF fez uma sacanagem, né? Jogou o custo, o ônus, a responsabilidade, que eles tomaram tudo nas costas dos clubes. Só que tem um detalhezinho ali que é o que mais me chama a atenção. O VAR, né, que chama. Isso. Até quem vai... Quem coordena isso, eu tenho maior apreço pelo Sérgio Correia. Das poucas pessoas na CBF que eu tenho... O Eduardo Ávila é habitual lá na CBF, ele vai lá, mais que dirigente, ele vai lá ao vivo fazer as reclamações e as conversações. Eu perturbo bem lá. O dia que eu estava na reunião lá na CBF, eles me perguntaram: ué, que colega seu não veio, não? Quem está sempre aqui era o Eduardo Ávila. Eu vou lá, eu já tive um embatezinho com o Knight lá uma vez, mas isso é outra história. Mas o Sérgio Correia que é o responsável por isso. Só que o que eu me prendo ali é o seguinte: o VAR será utilizado se o juiz assim entender que deve utilizar para tirar dúvida. Sim, essa é a regulamentação dele. Aí é o seguinte: como eu desconfio, como eu tenho um pé atrás com a arbitragem, eu venho colocar o seguinte: se a dúvida puder favorecer paulista e carioca, ele vai querer ver o vídeo. Se for contra os interesses, ele não vai querer ver o vídeo de jeito nenhum, ele vai determinar. Eu desconfio da lisura da arbitragem brasileira. O Sávio Espíndola, eu passei umas 4 horas com ele lá em São Paulo, e ele me explicando isso para uns companheiros, o problema do VAR. Realmente é o seguinte: o árbitro que toma a decisão final é do árbitro. Mesmo que estiver lá e ele não quiser, daí não vai dar. Você acha que o Wright ia pedir o VAR para saber se aquela falta do Reinaldo lá em Goiânia era para ser... Não ia, não, já que... Tá, mas é aí que eu queria pontuar. É essa questão que você avaliou aí, da lisura, da arbitragem, né, enfim. Mas e a utilização da tecnologia? Porque nós temos companheiros
que são radicalmente contra e com os argumentos mais pueris, que isso vai tirar o encanto do futebol. Você é um desses? Totalmente não, mas que vai tirar, vai. Aqui, o erro puro. Vou falar do erro intencional, não. O erro intencional é sacanagem. O erro puro, ele alimenta uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, a discussão. Mas pode tirar um título. Pode eliminar um time. Pode. E aí? Desde que não seja o Atlético. Pois é. É muito complicado, né? Desde que nos recompensem, que nos compensem tudo que já fizeram para trás. Tá, então uma vez feita essa recompensa, aí você é absolutamente favorável à utilização? Absolutamente não. Absolutamente não, porque é o que eu disse no início. O árbitro vai querer... Não, mas eu já estou falando um mundo maravilhoso de Toscano. Vai restituir você de todos. Um sonhador. Ué, eu não consigo sonhar desse jeito, não. Eu gostaria de sonhar. Aí a gente volta no tal 7-1, se tivesse VAR nessa época, talvez não fosse 7-1. Não, eu acho que se tivesse antidoping alcoólico, aí ninguém jogaria aquele jogo. Era WO, era o WW. Era o 7-1 que eu tô falando é o daquele da seleção brasileira, não? Senão sim, tô falando aqui do nosso, é da FAF. É o time do Eduardo de Ávila contra o time do Toscano. Aí não era WO, era WW. Ninguém tinha condição. As condições etílicas eram totalmente desfavoráveis para. Hoje eu não bebo nada, tem 17 anos que eu não tomo uma gota. Já bebi o suficiente. Eu fiz as contas, acho que dão 2 carretas. Eu ainda de vez em quando. Sorte sua, né? Porque senão 2 carretas estaria parado na rodovia. Bom, diante dessa avaliação, nós vamos dar uma parada aqui para beber uma água e voltamos para o nosso bloco final aqui com o Fala Cronista e o Eduardo de Ávila. A gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com o Fala Cronista. Hoje com o jornalista Eduardo de Ávila. Muito bem, reta final do Fala Cronista de hoje. Aqui recebendo o companheiro Eduardo de Ávila, jornalista, radialista, né? Teve a experiência lá, advogado, também edil. Você foi um edil, como você disse que edil é ótimo. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. E agora, dentro da tecnologia, blogueiro. E um blog extremamente conceituado, respeitado. E já com um bom tempo que você está com ele aí, né? Você ainda veio no impresso ou não chegou a escrever no impresso? Eu eventualmente escrevo alguma coisa. Não, pois é. Fala um pouquinho dessa sua experiência aí com essa tecnologia. Olha, eu tenho o blog como aquele brinquedo que eu tive na infância. As minhas fazendinhas, a minha bola, o meu carrinho. O blog é um brinquedo que eu tenho agora nessa fase de já melhor idade. Eu estava um dia, no negócio de Facebook, recebo uma mensagem do Benny Cohen. Me dá um retorno aqui, quero conversar com você. Eu retornei para querendo te chamar para fazer o blog do Galo aqui no jornal. Mas como é que é isso? Então, um negócio grande. Aí era para escrever 3, 4 vezes por semana. Eu gostei tanto do negócio, pensei em escrever todo dia. De repente comecei a escrever 2 vezes por dia. Depois fui voltando. Para 1 vez por dia. E agora, recentemente, eu peguei 3 leitores que comentam diariamente e eles são meus colaboradores. Segunda, quarta e sexta com eles. E eu faço os outros dias. E, assim, tem sido delicioso, um retorno fantástico. O leitor me xinga. Hoje mesmo eu estava ali esperando, estava mediando comentário. O leitor me xinga, acaba comigo, faz parte. E eu procuro, assim, aprovar a maior parte dos comentários. A não ser um ou outro que a idiotice sobrepõe a racionalidade, aí vai para lixeira mesmo. Tem alguns que já vão direto para lixeira, até hoje eles não perceberam. E continuam participando. Eu consegui fazer um negócio. Já tem uma seleção, já né? Chega, tem 3 ali que todos os comentários eles já vão direto para lixeira, e os caras não entendem. Eu de vez em quando vou lá na lixeira, tem comentário do fulano, do ciclano aqui. Mas eles me xingam mesmo. Feio, velho, barbudo, atleticano. Tudo isso eu sou. Sou feio, sou velho, sou barbudo, sou atleticano. Pois é, uma das coisas
complicadas nesse atual jornalismo brasileiro é isso, né? Que as redes sociais, que são indiscutivelmente um avanço, né? Como tudo na vida, se bem utilizado, ela pode ser positiva. Mas hoje as redes sociais pautam. Tem muitos colegas nossos que são pautados pelas redes sociais. Você não pode prescindir delas, que elas são fontes de informação. Você mesmo deu um exemplo aí de 3 leitores, né, fiéis que acabaram virando colaboradores. Como é que você administra isso aí? Como é que você trata a rede social? Principalmente porque o seu blog, né, óbvio, está num veículo, né, está numa plataforma virtual. Olha, a visibilidade é um negócio impressionante. Eu não tinha noção disso. E eu recebo, assim, muitas manifestações, às vezes no shopping, na rua, em todo o estádio, então, de leitores. Uhum. E, assim... Você vira um porta-voz, né? A maioria com muito carinho. Uhum. Teve um dia que eu estava almoçando, o cara chegou perto, você reclama demais de juiz, e começou a me xingar, e eu olhei para ele e falei assim, você sabe que você me deu uma pauta boa para amanhã? Tem muito tempo que eu não falo de juiz, você me sugeriu, eu estava perdido aqui que eu ia escrever amanhã. Então acontece. Já encontrei com muito torcedor adversário, falei, pô, eu tenho o maior respeito por você. Porque no início até que eu dava umas alfinetadazinhas assim, mais contundentes. Hoje eu estou escrevendo para atleticano. Eu não leio o blog dos meus companheiros que fazem de outros clubes. Eu estou escrevendo para o atleticano. Uhum. Então o cara que vai lá para achar que vai brigar comigo, que vai me defender, está perdendo tempo. Acho que o maior problema das redes sociais é o seguinte, é o tal do valente que não sai de dentro da toca. São os fakes, né, que usam nomes falsos, endereços de e-mails falsos. Só que ali você tem como ver também o IP, né, o identificador do computador. Às vezes o cara usa 3, 4, 5 nomes, mas ele está escrevendo no mesmo computador. É onde essas pessoas, esses 3 aí caíram, já vão direto para a lixeira. É um pouco perigoso isso. Até porque eu tenho uma cara assim, muito fácil de ser percebida, né? A barba, a boina. E as pessoas me identificam. Eu não identifico todas. Uhum. Eu não sei quem está ao meu lado dentro de uma cafeteria, dentro de um ônibus que seja. Eu não tenho a noção de quem seja. Já fui xingado, mas assim, é muito mais gratificante você encontrar até torcedor adversário. Outro dia estava no pátio, passou um casal e falou, olha, eu não sou atleticano não, nem a minha namorada aqui, mas assim, a gente curte seu blog e tal, você é divertido e tal, então é gostoso. Eu estou fazendo um segundo blog agora que é de comportamento. São os 3 dias que eu folgo no blog do Atlético, eu faço de comportamento no próprio estádio de Minas, chama Mirante. Aí eu falo de política, eu falo de saúde, eu falo do que me incomoda, eu falo assim, não me perturba não. Agora, esse blog seu, ele é totalmente independente da instituição Clube Atlético Mineiro. Do Atlético e da linha editorial do próprio jornal. Pois é, e outra coisa. Então você é um torcedor do Atlético falando para torcedor do Atlético. E essa eventual, não sei se é eventual ou até muito comum, confusão, porque a tendência é que você acabe se tornando um porta-voz do Atlético, pelo menos no imaginário do torcedor comum. Eu já recebi telefonema de gente do Atlético reclamando. Pois é. Aí... Eu acho engraçado porque o dia que eu elogiei, ninguém ligou pra falar assim, legal. É por aí, né? Mais um porta-voz da torcida. Da torcida. Pois é. Eu escrevo como torcedor. Clube. Não, pois é. Aí, eu como torcedor. E aí como é que você, torcedor, que escreve torcedor, mas jornalista, expõe ali o seu ponto de vista quando algo que a instituição para a qual você torce, que o clube para o qual você torce, vai totalmente no sentido contrário àquilo que você, mesmo torcedor, pensa? Eu escrevo o que eu sinto, eu escrevo o que eu penso, eu escrevo como torcedor. Se o dirigente, o treinador, a comissão técnica, o próprio jogador não gosta, é problema deles. Eu também não estou gostando deles. Eu, depois daquelas 2 eliminações, eu fiz uma postagem muito pesada. Foi essa que resultou numa ligação extensa, que isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, escuta, eu escrevo como torcedor. Eu não tenho nenhum vínculo
com o Atlético não tem anunciante. E eu dei uma sorte danada, porque quando eu comecei com o blog, eu tentei, com os patrocinadores do Atlético, anúncio. Todos eles me enrolaram, todos. Supermercado, construtora, indústria alimentícia, todos me enrolaram. Aí eu toquei o barco. Imagina se eu tivesse com esses anunciantes. Hoje eu não ia poder falar. É bem possível. Eu não ia poder falar assim, olha, eu não gostei da cara do... O presidente faz uma cara feia pra gente, né? Ele passa perto da gente, com a cara... Mas que é isso? Eu falei com o porta-voz que me ligou, eu falei, escuta, fala pra ele sorrir, vai ser bom pro Atlético. A cara ruim dele não leva a nada, não. Mas assim, não dependo deles. Tem Galo na Veia, tem 2 cartões Galo na Veia Black, pago anuidade, pago à vista e não uso. É pra minha filha e pra quem que for junto com ela. Então é o seguinte, eu faço mais pelo Atlético que muita gente que está lá dentro. E é uma verdade, pode dar testemunho. Ele é da MCE, da nossa associação, há muitos anos. Bastante tempo. Né? É um colaborador especial, né? Me ajuda muito nos momentos difíceis, que graças a Deus não são tantos mais, mas tivemos passagens... Acalmaram, as coisas acalmaram. Tivemos passagens muito complicadas, já foi tesoureiro, secretário, é conselheiro, tem a credencial de jornalista para entrar no estádio e tem o Galo compra lá para ajudar o clube, não é? Isso é muito legal, muito legal. Agora, a paixão dele pelo Clube Atlético Mineiro, pelo Galo, é tão assim interessante, porque tem uma passagem na vida dele muito interessante, é da promessa, conta da promessa aí. Em primeiro lugar, não foi promessa, eu assumi um compromisso que aquele fatídico ano que o Tite rebaixou o Atlético, fica essa Tite, esse é um treinadorzinho vagabundo. Eu já falei que o Tite é o atual gênio da raça brasileira. Eu assumi um compromisso que eu iria a pé da estátua do Roberto Drummond, que era um dileto amigo, querido amigo assim, adorava ele. Da estátua dele até a entrada de Itabirito, que é a terra do Tele Santana. Só para quem não sabe, o Roberto Drummond tem uma estátua aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, chamado Savassi, mais conhecido como Savassi. Então tem uma estátua lá em homenagem. Saí de lá 5 horas, 5 e pouco da manhã, cheguei em Itabirito 5 horas da tarde, 55 quilômetros. Hoje eu tenho assim, vou carregar o resto da vida uma hérnia de disco, eu não tinha preparo físico para aquela loucura. Você subia aqui a Nossa Senhora do Carmo, que é amor. Ali foi tranquilo, até no posto chefão, foi dali pra frente aquela coisa começou a pegar. E eu me lembro que a hora que eu cheguei no trevo de Itabirito, deve faltar uns 12 quilômetros, 15 quilômetros. E fui andando, olhar a placa, Itabirito é 27 quilômetros. Falei, 27 ela quilômetros. Ela mudou de lugar. Eu sempre passava de carro, achava que era 15 quilômetros, eu fui a pé 27. Mas foi um compromisso. Esse negócio de promessas, não negocio com Deus, não. Tenho muita fé, sou religioso, mas não negocio com Deus, não. Nem pro Atlético ser campeão, nem pra ganhar na loteria. Eu faço outros tipos de pedidos. Nós estamos chegando à reta final, mas eu quero trazer aqui uma questão, até porque conheci um primo seu durante um tempo, convivi com ele, o grande Dirceu, através de um amigo comum, Chico Teixeira, lá da Fundação João Pinheiro. E à época o Dirceu comentou, porque o Dirceu é um baita escritor, um contista sensacional. Dirceu é irmão da Leila Ferreira. A Leila também, sua prima. E você tem uma vervezinha, uma veiazinha literária, e que à época eu me recordo que o Dirceu falou que ele comentava com você de você publicar isso. Isso foi pra frente? Você tem alguns contos, alguma coisa? Ou é só mesmo para seu deleite pessoal? Olha, eu nunca fui... Na época não chamava redação, chamava composição. Na época de composição. Composição. Nós somos da época do grupo escolar. Grupo verdade. Escolar. Eu nunca tive nota boa de composição, não. Então não escrevia bem. Acho que eu não escrevo bem até. Eu escrevo com emoção. Agora, eu tive algumas pessoas que foram muito importantes para que eu pudesse me soltar. O Dirceu, sim, mas a Leila foi demais. E a minha ex-esposa, que também é de Araxá, as duas me encorajaram, a Leila Ferreira e a Beatriz Afonso, bota pra fora e tal. Eu comecei, aí aquela coisa assim, um pouco vergonhosa, com medo do professor dar zero na composição. Não, ficou legal e tal, olha aqui, observa isso. E as duas faziam muitas observações sobre texto. E eu fui até que
Acho que hoje eu dou conta de expressar o que eu pretendo. Mas chegou a publicar? Publiquei algumas coisas. Você lançou uma coletânea. Eu tenho uma coleção de livros. De livros sobre o esporte, né? Sobre o futebol. É bacana. No centenário do Atlético eu fiz o livro infantil, porque não existia nenhum livro que contasse a história dos clubes para as crianças. Eu fiz o livro infantil do Atlético no centenário. Aí a editora, que era a leitura, me desafiou a escrever os demais livros, completando a coleção dos 12 maiores clubes do Brasil. 4 cariocas, 4 paulistas, 2 gaúchos e Minas Gerais faltava um. Aí eu fiz todos os livros. O meu irmão, que hoje é falecido, era torcedor dessa espécie. Eu falei, escuta, você quer virar escritor, autor? Por quê? Foi porque eu não vou assinar esse livro, não. Aí foi. Ele fez tarde de autógrafo, noite de autógrafo, e tirava o maior sarro. Eu não ia deixar meu time ficar atrás do Atlético, não. Eu virava assim, ser um tremendo num cara de pau. Mas eu não ia sujar meu nome, a minha biografia, com um negócio desse. Este foi o nosso querido Eduardo de Ávila, companheiro das antigas, das melhores companhias. Eu nem falei do Wright e do Simo. Nós vamos fazer um Eduardo de Ávila 2. Vai ter o segundo tempo. Mas você não pode falar do Simo, do Wright. Você não para de falar do outro time, você não para de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro não sai da sua boca. Você faz lembrar um ex-presidente. Real? Peraí. A moeda hoje é real. Você tá defasado. Como você fazia a época quando você tinha que pagar alguma coisa, dá preço? R$10. Eduardo, prazerão recebê-lo aqui. Você é uma figura muito querida, a gente conviveu desde a época de faculdade. É sempre um prazer e um aprendizado conversar com você. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. Com alegria, divertido. Rimos durante, rimos nos intervalos. Enfim. E rir é o mais importante. Ainda bem que podemos rir, né? Graças a Deus. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Mais um craque que o senhor traz pra gente. Me resta agradecer muito ao Eduardo de Ávila pela carreira bonita, né? Pelos depoimentos aqui, pela ajuda constante e permanente lá na Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Maravilha. Um abraço, Toscano, um abraço, amigo da Inconfidência. Até a próxima. Amplexus e Ósculo. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o jornalista Eduardo de Ávila e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade. Apresentação e coordenação de esportes, José Augusto Toscano. Até a próxima!